Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago Gomes. Estarei resolvendo agora as questões de 81 a 100 do e-book sobre proposições lógicas. Se você não tem esse e-book e quiser baixá-lo, é só entrar no grupo do Telegram e baixá-lo gratuitamente. Então, vem comigo para a resolução dessas últimas 20 questões desse e-book. Questão número 81, acerca dos princípios do raciocínio lógico. Então, antes de resolver essa questão, a gente vai dar uma relembrada sobre esses princípios. Esses princípios são três. É o princípio da identidade, temos aí o princípio da identidade que fala que uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Princípio da não contradição, que fala que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, que fala que uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não admitindo uma terceira possibilidade. Então, agora nós vamos para a resolução. O que ele está dizendo aqui no item 1? Está dizendo que o princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Correto. Princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Correto. E o item 3 diz que o princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir. Então, isso aqui está errado, ela não pode assumir um terceiro valor. Então, temos que o item 1 e 2, os itens 1 e 2 estão corretos. Letra A. Vamos para a questão número 82. Questão 82 diz o seguinte: das sentenças abaixo, marque aquela que não é uma proposição. Então, todas as vezes que você pegar uma questão na prova que pede o que não é uma proposição, você vai colocar essas três coisas em xeque primeiro. Você vai colocar o seguinte: se existem frases que são exclamativas, interrogativas ou imperativas. Existem outras sentenças que não são proposições, mas essas três vão te dar uma base para você resolver 90%, vou dizer até 95% das questões que pedem o que não é uma proposição. Até mesmo as que pedem o que é uma proposição, dá para você utilizar essas três para poder ir eliminando questões. Então, vamos ver aqui. Nessa questão, você já tem de cara aqui, ó, a nossa interrogação. Então, eu já sei que a letra C, ela não é uma proposição, porque ela é uma sentença interrogativa, tá? Então, você pode marcar sem medo. Questão número 83. Qual das sentenças declarativas abaixo é uma proposição? Então, você pode começar marcando o que não é. Nós temos aqui uma sentença aberta, porque eu não sei nem o valor de x, nem o valor de y, então não é proposição. Estude mais, está te dando aí uma ordem, um conselho, então está fora também. O caderno de Maria não me disse nada, não me falou nada concreto aí, afirmando ou negando, então não é uma proposição. Agora aqui nós temos uma proposição, porque 2 a terceira maior do que 10 eu consigo avaliar. 2 a terceira dá 8, 8 é maior que 10? Consigo dizer que é falso. Então, se eu consigo colocar ou verdadeiro ou falso na minha sentença, é porque eu tenho uma proposição. Então, letra A. Questão 84. Se a economia estiver com recursos plenamente empregados, o aumento de M, quantidade de moedas, provocará um aumento no P, nível geral de preço. Tá, beleza. Aqui é uma questão da banca Quadrix e ela está querendo saber o seguinte: sobre essa afirmação, é correto afirmar que aqui nós temos uma proposição, tá? Nós temos uma proposição, só que ela não é uma proposição simples, ela é uma proposição composta do tipo condicional. Aqui eu tenho um se então. Então, quando eu tenho um se então, eu tenho uma proposição composta. Então, aqui é uma proposição que eu chamo de P e aqui eu tenho outra proposição que eu chamo de Q. E aí ele me diz o seguinte: trata-se de uma proposição simples? Não. Onde tiver proposição simples, eu vou eliminar. Sobrou o que? Letra B. Contém pelo menos uma proposição composta e apresenta uma condicional. Quem que é a condicional? É o se então. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra B na questão número 84. Questão número 85. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então, ele quer uma proposição. Qual que é a ideia aqui? Qual que é o bizu para você fazer esse tipo de questão? Procura as exclamativas,
procura as interrogativas e as imperativas. Como ele quer uma proposição, essas três aqui eu elimino de dentro do meu contexto. Então aqui está fora, não é proposição, aqui também está fora, não é proposição. E aí eu vou olhar dentro dessas aqui se eu tenho alguma imperativa. Então aqui ele diz, fique alerta a qualquer movimentação, está dando uma ordem, então está fora também. Sobraram aí a B e a C, aquela penitenciária. Então aqui eu tenho uma sentença aberta porque eu não sei qual é a penitenciária. Então vou eliminar esse item aqui, vou chamá-lo de sentença aberta, vai sobrar apenas a letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba se eles foram ou não bem treinados, então eu tenho a minha proposição, letra C. Questão 86. Considere as afirmativas. As pessoas podem viver ao mesmo tempo no passado e no futuro. Aqui é um paradoxo. Não tem como você viver ao mesmo tempo no passado e no futuro. Isso aqui não existe, tá? Então eu vou chamar de sentença aberta, vou chamar de paradoxo. Aqui eu tenho o tio do meu irmão é meu tio. Tá, o tio do meu irmão pode sim ser meu tio. Então, se isso pode ser verdadeiro ou falso, eu vou ter uma proposição. Então, nessa questão, eu tenho essa proposição que está no item 2 e no item 3 eu tenho todo o círculo. O todo indica um tipo de proposição simples, que ela é chamada de proposição categórica. Então, é uma proposição categórica, é um tipo de proposição especial, onde nós vamos ver só questões que envolvem o todo dentro da parte de argumentação. Então, aqui eu tenho uma proposição também. Nessa questão, a banca só considerou o item 3 como proposição. Ela mandou marcar a letra C. Porém, eu discordo e considero que o item 2 e o 3 são proposições. Então, meu gabarito seria D, o gabarito da banca foi C. E aí, uma questão que não foi anulada, questão de 2015, talvez até as pessoas nem entraram com o recurso, às vezes acontece isso. Questão 87, da banca Quadrix. Uma proposição é uma sentença declarativa que será classificada como verdadeira ou falsa. Dada as proposições, é correto afirmar que são proposições apenas as expressões. Aqui eu tenho uma expressão que pode ser verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. 5 é um número par, é uma proposição, mesmo que ele não seja, mesmo que seja falso, é uma proposição porque eu consigo julgar. E aqui eu já sei que não é uma proposição. Então, 2 e 3 são proposições, a alternativa correta, a letra E. Questão número 88. Segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas prioridades, de suas propriedades básicas, poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração "a Terra é um planeta do Sistema Solar", por exemplo, é uma proposição verdadeira. E a oração "o Sol gira em torno da Terra", por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas, como é o caso da oração. Então aqui ele tem uma questão que é da banca Vunesp, ela segue a mesma linha. Qual que é a diferença das grandes bancas de banca intermediária? E aí sempre o pessoal pergunta, é uma questão que é muito difícil, é muito fácil. Ela vai cobrar o mesmo conceito. O que vai mudar às vezes é só o tamanho do enunciado e o tamanho das alternativas, mas a essência é a mesma. Você vai procurar dentro dessa questão se tem frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxos. É isso que você vai procurar para marcar o que não é uma proposição. Então, nesse caso aqui, eu não vi nenhuma exclamação, nenhuma interrogação. Vou procurar se tem alguma imperativa. Se eu achar uma imperativa, eu já vou marcar que é a minha sentença, que não é aqui, ó, que não é considerada uma oração. Então, o trigo é um cereal cultivável de cuja farinha se produz o pão. Verdadeiro, tá? Então aqui eu tenho uma proposição, só porque eu posso julgar se é verdadeiro ou falso. Metais são elementos que não transmitem eletricidade. Eu sei que isso é falso, porque os metais transmitem eletricidade. Então é uma proposição, porque eu consegui fazer o julgamento. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Aqui eu já vi que não é uma proposição. Aqui ele está te dando um conselho, te dando uma ordem, está mandando você fazer alguma coisa. Então aqui eu não tenho uma proposição.
Então, a alternativa aqui vai ser a letra C. Letra D, o continente euroasiático é o maior continente do planeta. Nem sei se isso é verdade, mas se pode ser verdadeiro ou falso, então é uma proposição. Os ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos trópicos. Isso aqui é falso, tá? O urso réptil não existe, mas é uma proposição porque eu pude fazer o julgamento. Então, questão 88, letra C. Questão 89, seguindo o mesmo padrão, a banca VUNESP coloca aqui uma questão que tem um enunciado grande. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo este princípio, nenhuma proposição poderá ser simultaneamente verdadeira e falsa sob o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Assim sendo, o princípio da não contradição, o que ele faz? Ele oferece um suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. É justamente o que foi dito no texto. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra D. Questão número 90. Já chegamos à questão número 90. Também da VUNESP. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são justamente aqui, identidade, não contradição e terceiro excluído. Então, nós vamos ter a alternativa correta aqui na letra D, identidade, não contradição e terceiro excluído. Questão 91. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa correta. Olha só que legal nessa questão. Ele trata aqui proposição, tá? E ele chama de sentença declarativa. Então, dentro dessa questão, eu tenho duas opções que me fornecem aqui sentenças declarativas. Então, vamos analisar também o que o texto está nos dando. A sentença declarativa: choveu no dia do jogo de basquete. Olha aqui, é uma pergunta. Choveu no dia do jogo de basquete? Então, aqui eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, porque é uma pergunta. Agora, o Brasil é um estado soberano. Isso aqui eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Então, aqui sim eu tenho uma proposição, que é justamente o que a banca quer. Note que na letra A tem a sentença exclamativa. Sentença exclamativa não tem como dizer se ela é falsa ou verdadeira. Sentença exclamativa: parabéns pelo seu aniversário, é verdadeiro. Não tem nem como a gente fazer isso, tá? E a sentença interrogativa é verdadeira. Como é que você julga uma pergunta como verdadeira ou falsa? Não tem como. Então, a única que vai dar para você fazer isso é a letra E, onde você tem aí uma sentença declarativa: o Brasil é um estado soberano, e aí a gente poderia julgar como verdadeiro ou falso. Questão 92. Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. E aí vem para o macetão. Aqui você tem esses três itens para você olhar. Aqui está fora de cara, aqui está fora, aqui está fora. Instruções especiais para um perito criminal não é uma proposição, sobrou letra B. Uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em locais de crime. Pode ser verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba. Questão 93, tá? Aqui eu tenho de cara uma sentença aberta, porque eu tenho uma variável e eu não sei quanto vale essa variável. Aqui eu tenho uma proposição, porque eu posso dizer se isso é verdade ou não. 4 mais 5 igual a 8. 2 é um único número primo que é par, tem uma proposição, porque isso aqui pode ser verdade ou não. Agora, o lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013, eu não sei. Então, é uma sentença aberta, porque eu não tenho essa informação para definir se isso é verdade ou não. Quais delas são proposições lógicas? 2 e 4. 2 e 4, letra E. Questão 94. Considere as sentenças abaixo. Assinale a opção que contém apenas proposições. Então, aqui eu vou marcar direto que não é proposição. 8 mais 5, deixou no aberto aí. Feliz Ano Novo, não é proposição. Faça isto, também não é proposição. Aqui eu tenho uma proposição. João
é amigo de José e Renata é advogada, também tem uma proposição, tá? Aqui nesse caso, nessa questão, para mim as alternativas corretas seriam 1 e 4, tá? Qualquer outra coisa aí eu considero como errado, a não ser que você consiga visualizar aí nessa questão 94 algo que eu não vi, mas não faça isso, não é uma proposição. Feliz Ano Novo não é, e 8 mais 5 tão pouco, então não tem como ser nessa questão aí a letra B, que é como está no gabarito fornecido pela banca. Então, questão que eu considero que deveria ter sido anulada. Questão 95. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que não caracteriza uma proposição. E aí, ó, você pode ver aqui que na letra E tem este é um número primo. Este quem? Quem que é este? Esse eu não sei. O restante tem como colocar verdadeiro ou falso. Então, proposição, proposição, proposição e proposição. Esse aqui é uma sentença aberta. Então, pode marcar a letra E sem medo. Questão 96, das seguintes sentenças abaixo, a única que não é uma proposição lógica é. Então, não é uma proposição, procura. Exclamação, interrogação e imperativas. Aqui eu tenho, ó, execute seu trabalho. Aqui ele está te dando uma ordem, então pode marcar sem medo a letra D. Se tiver outra, dá para entrar com recurso sem medo. Questão 97, considere as frases. X mais Y tem como resultado um número não positivo. Cara, você não sabe quem são esses aqui. Então, sentença aberta. Ela é uma dançarina. Ela quem? Então, tenho duas sentenças abertas nos itens 1 e 2, letra D. Questão 98, considere as seguintes sentenças. Olha, das sentenças e está perguntando quais são aí proposições. Aqui eu sei que não é de cara, tá? Faça seu trabalho em silêncio também não é uma proposição. Então, você pode eliminar. Proposição composta de cara, aqui é uma proposição, porque eu tenho o nosso ou aí na questão 98. E aí eu vou ter o seguinte, está chovendo. Isso aqui pode ser verdadeiro, pode ser falso. Eu não sei, mas como eu posso colocar como verdadeiro ou falso, os itens 1 e 2 são proposições. Questão 99, das afirmativas a seguir, assinale a única que apresenta uma proposição lógica. Mata logo o que não é proposição, aqui não é, aqui não é. E aí eu vou ter o seguinte, 31 de março, dia da saúde e nutrição, tá, certo, e aí? Não afirmou nem negou nada, só ele deu uma informação. Seja qual for seu ritmo de vida, aprenda a se exercitar sempre. Aqui é um conselho, tá? O conselho também não é considerado uma proposição. Então, sobrou apenas a letra A. Uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para uma vida saudável. Isso pode ser verdadeiro ou falso. E a questão 100, para finalizar o nosso e-book, a alternativa que apresenta uma sentença que, do ponto de vista lógico, pode ser considerada uma proposição é: coloca o que não é proposição em xeque, está fora, está fora. Faça uma boa prova, também está fora. Sobrou apenas a letra C na questão número 100. Aqui é o gabarito, tá? Aqui tem um pouquinho sobre quem é o professor Tiago. Aqui tem os meus contatos nas redes sociais aí, WhatsApp. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções dessas 100 questões sobre proposições. Caso ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, certo? Se você quiser colaborar com o professor de alguma forma, eu vou deixar minha chave Pix para que você possa fazer uma doação e eu seguir com esse trabalho, ajudando aí a vários concurseiros que estão precisando. Então, vejo você na próxima resolução.